quando algo diferente de chuva, neve e granizo caem do céu, provavelmente não é um bom sinal. No entanto, isso acontece com mais frequência do que costumamos imaginar. Criaturas marinhas. Em 2018, Tidal foi atingida por pedras de granizo gigantes e criaturas marinhas durante uma tempestade, informou o The Independent. Imagens de polvos, camarões e estrelas do mar nos para-brisas dos carros foram divulgadas nas redes sociais desse episódio surreal. Os moradores da cidade chinesa divulgaram fotos nas redes sociais da chamada chuva de frutos do mar, supostamente causada pela força de um temporal, que pode ter sugado animais do oceano ou até mesmo de barracas de comida próximas, jogando as criaturas pelas ruas. Aranhas. As aranhas são seres aterrorizantes para muitas pessoas. No entanto, as aranhas chuvosas podem ser ainda mais sinistras. O brasileiro Eric Res, que vivenciou esse pesadelo em 2013, que o diga. Ao voltar do casamento de um amigo em Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, Eric Res filmou a enxurrada de aranhas em um vídeo assustador, que acabou viralizando no YouTube. Sapos. Por serem pequenas e leves, as rãs são vítimas frequentes de tempestades ou correntes de ar, e podem ser transportadas e descartadas a quilômetros de distância. Em um incidente estranho em 2009, uma chuva de girinos mortos chocou as pessoas no litoral do Japão. Segundo o The Telegraph, o raro evento meteorológico aconteceu depois que ventos e tempestades sugaram as criaturas. Carne crua. Conforme o UFPost, pedaços de frango cru caíram em cima de uma adolescente durante uma aula de equitação na Virgínia, Estados Unidos, em 2012. A teoria mais aceitável, que poderia explicar esse episódio, é que gaivotas teriam sido responsáveis pela chuva de pedaços de carne crua. Curiosamente, essa não foi a única situação do gênero. Em 1876, um incidente chamado Banho de Carne de Kentucky contou com flocos de carne vermelha caindo dos céus em Butte County, Kentucky, Estados Unidos. Sangue. Em 2008, os cientistas ficaram chocados quando moradores da pequena cidade de La Sierra, Chocó, na Colômbia, presenciaram uma chuva de sangue em sua comunidade. De acordo com notícias locais, a substância que caiu do céu foi testada, confirmando ser sangue. Um fato semelhante aconteceu na Índia em 2001, mas a National Geographic descreveu a chuva de sangue como uma precipitação que carregava areia do deserto ou cinzas vulcânicas por milhares de quilômetros. Tubarão. Em 2012, um pequeno tubarão caiu em um campo de golfe no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O Yahoo informou que testemunhas viram o animal perfurado. Acredita-se que o tubarão teria sido arrancado do oceano por um pássaro e jogado no lugar. Um dos chefes de polícia colocou o animal em um balde com água salgada antes de trazê-lo de volta ao oceano, onde voltou a nadar. Ainda bem que o tubarão sobreviveu a esse inesperado incidente. Dinheiro. Em 2007, uma jovem alemã estava dirigindo quando viu uma quantidade considerável de notas de euros caindo do céu. Segundo a Reuters, a mulher coletou o máximo de notas possíveis, entregando a grande soma de dinheiro para a polícia. Honesta, né? Vermes. Alunos da Galashiels Academy, na Escócia, tiveram que correr para se proteger dos vermes que caíam do céu durante uma aula de educação física. Acredita-se que o evento bizarro de 2011 tenha sido resultado de fenômenos climáticos em um rio próximo, conforme relatou o STV News. Bolas de golfe. De acordo com a Popular Mechanics, as autoridades locais em Punta Gorda, na Flórida, ficaram estupefatas depois que uma tempestade derrubou dúzias de bolas de golfe. O evento aconteceu em setembro de 1969. A área era conhecida por abrigar muitos campos de golfe. Então, a explicação lógica para o incidente é que uma tempestade que passava por um lago cheio de bolas fez elas voarem longe. Corpos humanos. Essa situação improvável aconteceu em San Diego, Califórnia, em 1978. Uma mulher estava em seu carro com seu bebê quando um corpo humano caiu repentinamente em seu para-brisa.
Acontece que o corpo foi uma das vítimas da colisão entre o voo número 182 da Pacific Southwest Airlines e um avião Cessna. O acidente deixou 144 mortos. Segundo a San Diego Magazine, corpos foram espalhados por toda a cidade. Peixes. Moradores de uma pequena cidade australiana ficaram perplexos ao verem peixes vivos caindo do céu. A pequena cidade deserta de Lajamanu foi bombardeada de peixes. O Daily Mail noticiou que os animais, provavelmente, foram sugados por um tornado, despencando depois no interior da Austrália. Lama. Uma estranha chuva de lama foi descrita por um residente de Easton, na Pensilvânia, Estados Unidos, em uma carta à Science Magazine em 1902. Aparentemente, o evento foi causado por uma tempestade de poeira, seguida de chuva. Mais tarde, naquele mesmo ano, uma chuva de lama vermelha caiu sobre a Nova Zelândia, de acordo com o telegrama de 14 de novembro. Creme em pó. Em 1969, um creme não lácteo foi despejado em meio a uma chuva em Chester, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Acontece que uma empresa que fabricava Cremora, um creme não lácteo em pó, tinha um problema com suas saídas de ar, que expeliam o pó branco cada vez que entupiam. Vaca. Em 1997, a tripulação de um barco de pesca japonês teve que ser resgatada do mar do Japão. A equipe de bordo alegou que uma vaca tinha caído do céu, afundando-os. Eles acabaram presos porque as autoridades não acreditavam em sua história inusitada. Algumas semanas mais tarde, a Força Aérea Russa informou às autoridades japonesas que a vaca realmente caíra de um dos seus aviões em pleno voo, depois que o pobre animal, muito angustiado, foi forçado a sair da aeronave.